Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Não sei se você está vendo no YouTube ou no Instagram. Se você ainda não se inscreveu, né, no meu canal, Maru Camargo, se inscreva. Estamos aí chegando aos 6.000 inscritos, né? Esse canal que começou lá atrás com o desejo de compartilhar práticas e ferramentas de comunicação, de diálogo, como é que a gente pode resolver os nossos conflitos conversando, né? Com o que a gente tem de mais humano em nós, como é que a gente pode usar essa tecnologia humana tão maravilhosa da conversa, do olho no olho, do diálogo. Então, seja bem-vindo. Eu sou Maru Camargo e venho trazendo essas boas práticas de diálogo para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente profissional também e pessoal, na nossa casa, na nossa família. E hoje eu quero falar de um tema que tem aparecido muito, que é como é que a gente lida com os nossos filhos adolescentes. Né? Normalmente, quando os nossos filhos começam a ficar mais velhos, a entrar na adolescência, é um momento de muito conflito em casa, porque de repente aquela criança boazinha, tranquila, amorosa, vira um jovem grande, até quase do nosso tamanho, até maior, e com ataques de raiva, com explosões, né? Muito instável, um comportamento diferente, instável, só quer ficar sozinho, só quer saber dos amigos, não quer mais conversar. Meu filho veio com essa história, né? Quero ser filho único, não quero mais ter irmão, né? Todo mundo aqui me atrapalha nessa casa. Tá bom, tudo bem, eu aceito, só que a sua realidade é essa. Você tem 2 irmãos, somos uma família de 5 pessoas, precisamos conviver, precisamos arranjar um jeito de conviver bem, né? Com tranquilidade, com respeito, de uma forma que seja boa para todo mundo, em que as necessidades de todos aqui da casa estejam incluídas, não só a sua. Mas como é que a gente ajuda, né, os nossos, muitas vezes essa fala mais agressiva, esse comportamento mais difícil, né, quando a gente fala nossos filhos estão difíceis, é porque eles precisam da gente, é um pedido de ajuda, né, eles estão querendo mais tempo, mais atenção, mais respeito, mais cuidado, um olhar mais atencioso. Qual que é o pedido, né? Qual que é a necessidade que está por trás desse comportamento aparentemente inadequado? A gente vai buscar essas necessidades. E nesse processo eu queria compartilhar com vocês um exercício bem bacana que eu participei aí como mãe, né, de um filho que está num projeto do SESC, o projeto Juventudes. Eles chamaram um psicólogo para falar de sentimentos, primeiro com os jovens, com os adolescentes, né? Falar dos sentimentos, falar como é que eles lidam com sentimentos de frustração, de raiva, de medo, de tristeza, de alegria. E buscando também os recursos que a gente tem. Eu acho que nossa grande preciosidade, nós como pais, como educadores, é mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que eles têm recursos, que nós temos recursos para lidar com as situações não tão legais assim, né? A gente pode sim sentir tristeza, a gente pode sentir raiva, a gente pode ficar triste, a gente tem que acolher os nossos sentimentos e buscar maneiras, buscar ajuda, buscar apoio, né, em como falar sobre isso. Então, não esconder, não jogar para baixo do tapete, falar dos nossos sentimentos pode ser muito positivo, pode ser muito transformador e muito educador. E aí esse psicólogo fez essa conversa, o tema era o sofrimento dos adolescentes, muito pela linha do aumento. Aqui no Brasil a gente está com um aumento nos casos de suicídio entre os mais jovens, né? Então é uma questão muito séria de saúde pública, de saúde mental. E essa prática, o tema era essa prática do cutting, né? Que é essa prática de se cortar ou de se automutilar num sofrimento físico mesmo. E as pesquisas mostram que os jovens fazem isso, né, porque o sofrimento físico muitas vezes alivia o sofrimento emocional. Então eu faço um corte no meu braço, eu sinto aquela dor física, aquilo de alguma forma me tranquiliza a dor emocional, a angústia que eu estava sentindo. Então, isso é uma questão séria, a gente precisa conversar, a gente precisa muitas vezes procurar ajuda especializada, mas o primeiro passo, né, para você que é mãe, para você que é educador, para você que está aí lidando com esse público, jovem, adolescente, o primeiro passo é o diálogo, é a gente ter espaço para o diálogo, para eles poderem falar dos seus sentimentos, para eles poderem falar do que acontece. E esse psicólogo promoveu uma roda de conversa
E ele fez um exercício que eu queria compartilhar com vocês, que foi, primeiro, que a gente lembrasse, nós como pais e mães, né, que todos nós já fomos adolescentes, não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, você já foi jovem há algum tempo, mais jovem, já foi adolescente, já passou por esse momento de transformação, esse turbilhão de emoções, essa enxurrada de hormônios, que é uma fase ao mesmo tempo de crise, mas também de muito potencial. Né, os nossos talentos, nosso desabrochar, nossa escolha da profissão, dos relacionamentos, é uma fase de muita potência. Então, que a gente possa olhar para os nossos adolescentes como uma fase de muita potência e não como uma fase, né, acabar com essa coisa de falar os aborrecentes. Não, isso é muito triste, isso não vai ajudar nada. Então, que a gente possa ajudá-los nesse processo. E o exercício foi exatamente o seguinte: lembrar de quando você que está aí do outro lado me assistindo, como é que era, qual o sofrimento que você teve, qual uma dificuldade que você experienciou na sua vida como adolescente, né, lá atrás. E aí o que você fez para lidar com isso, que recursos que você usou, que você tinha naquele momento, para quem que você pediu ajuda, como é que você foi buscar ajuda, como é que você saiu dessa situação, como é que você superou aquele sofrimento. Então foi um exercício muito bacana, depois os pais que quiseram ali na roda puderam compartilhar um pouco, né? Foi um momento de muita troca, de uma conversa genuína mesmo, de uma escuta genuína, e para a gente olhar para dentro da gente, né? Peraí, o que eu tinha? Como é que eu lidei com isso? E até poder se sentir à vontade para compartilhar isso com seus filhos, com seu filho que está passando por um momento difícil, por uma situação, né, de estresse, de medo, de ansiedade, compartilhar com ele. Olha, quando eu tinha a sua idade, aconteceu isso, foi assim, e olha como é que eu fiz para superar, eu fui buscar ajuda, eu tive alguém que me apoiou, eu tive um amigo, eu tive meu pai, minha mãe, um familiar, um vizinho, muitas vezes. Mas compartilhar isso traz uma humanidade para a nossa relação, né? Traz uma verdade, para que a gente também possa abrir esse lugar mais humano, nós como pais, como educadores, abrir um lugar mais de humanidade, falar, olha, nós também passamos por isso, a gente também tem sentimentos até hoje, né? Claro, somos um mundo de emoções aí, e de sentimentos, e temos necessidades também. E é nessa partilha, nessa troca, nesse diálogo verdadeiro, nesse espaço para uma conversas difíceis, sim, corajosas, sim, que precisam de coragem, mas que são espaços abertos. Então, manter esse diálogo com seu filho, manter esse espaço aberto com seu filho, com seu aluno, com o jovem que você convive, né, é muito importante. Então, que a gente consiga sempre ter, e aí essas ferramentas que eu trago aqui, né, da comunicação não violenta, do diálogo, do não julgamento, da inteligência emocional, como é que a gente lida com as nossas emoções, vão fazer todo sentido, vão nos dar recursos mesmo, instrumentos para a gente poder lidar com essas fases todas dos nossos filhos, né, e poder nos colocar nesse papel de educador, sim, de colocar, né, quem coloca limites, quem diz também o que pode, o que não pode, mas também num espaço de escuta, num espaço de abertura, para que eles possam trazer o que eles estão sentindo e que a gente possa ter esse espaço aberto de diálogo sempre, né? Porque as redes sociais estão aí, a internet está aí, então que eu seja primeiro, né, que eu como pai, como mãe, que eu seja primeiro a pessoa que meu filho vai conversar, né? E não um desconhecido lá longe que eu nem sei quem é e que de repente ele está precisando compartilhar coisas que ele poderia compartilhar comigo, como um ouvinte, como uma escuta mesmo, sensível, e aí juntos a gente vai caminhando nesse processo, né? Também é um momento de muita transformação para nós enquanto pais, então que a gente possa aproveitar esses momentos de transição, de transformação, como uma oportunidade de diálogo, tá bom? Um grande abraço, se você gostou, curte, compartilha aí esse vídeo e fica ligado aí que cada semana um vídeo novo falando sobre comunicação e como a gente pode criar encontros na nossa vida através do diálogo. Um grande abraço.